Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Nesta ocasião, quero transmitir uma palavra de Deus que está no meu coração, intitulado com o tema A Porta do Céu. Quero ler um texto da palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 12, versículo 16 e o 17. Diz assim a palavra eterna do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou 2 das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta do céu. Quero repetir esta frase final. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e é a porta dos céus. Qual seria a porta do céu descrita neste texto exclusivo da Bíblia? A Bíblia fala da Nova Jerusalém como sendo a casa de Deus, uma cidade quadrada com 12 portas. Alguém explicou certa oportunidade que existe 12 portas no céu e por cada uma delas entrará uma determinada denominação. Os da Assembleia de Deus entrariam por uma porta, os batistas entrariam por outra porta, os presbiterianos entrariam por outra porta, mas não é nada disso. Creio que toda a igreja do Senhor que será arrebatada entrará por uma mesma porta, receberá o bem-vindo do Senhor e então passarão a desfrutar do céu, aquele lugar lindo, precioso que Ele tem preparado para a sua igreja. Esse texto que acabamos de ler trata-se de um sonho de Jacó que ele teve quando estava fugindo do seu irmão, quando dorme naquele relento, naquele pasto, colocando 2 pedras por sua cabeceira. Não era travesseiro, como diz alguns. Sonha com uma escada onde anjos subiam e desciam por ela. Gostaria que você observasse a posição dos anjos. Primeiro sobem e logo descem. Por que sobem primeiro? Os anjos sempre sobem após completarem uma tarefa, descem para cumprir uma missão na terra. Já que estamos falando da porta do céu, quero mostrar para vocês a importância para o povo hebreu sobre a porta. A porta para o povo hebreu tinha muito mais significado que para nós hoje em dia. É quase sem nenhuma importância, estamos tão acostumados em ver portas, entrar por portas, sair por portas, que nem chamam mais nossa atenção. Só chama atenção as portas quando elas estão fechadas, principalmente as portas comerciais, quando estão fechadas fora do seu horário. Ou portas residenciais, quando elas estão abertas e não tem ninguém para nos atender. Isso sim nos chama atenção. Uma porta para um judeu era sinônimo de escape. Imagine o alívio que sentia uma pessoa ao estar se escapando de um inimigo humano ou de um animal feroz e conseguir entrar por uma porta antes de ser atingido, antes de ser atacado. Então ele sentia-se livre, salvo, seguro ao entrar pela porta. Por isso, Jesus é a porta, porta de entrada, porta de escape do inimigo das nossas almas que nos ameaça constantemente em nos devorar.
Você já entrou pela porta chamada Jesus Cristo? Uma porta para um judeu era sinônimo de oportunidade. Hoje ainda usamos esta mesma metáfora para dizer quando conseguimos um trabalho. Falamos assim: hoje consegui uma porta de trabalho. A oportunidade para o povo de Deus na época do Antigo Testamento, estar na porta da congregação para adorar a Deus, era algo tremendamente suficiente, já que nenhum ser humano comum podia adentrar no interior do santuário se ele não fosse um sacerdote. O salmista, no Salmo 84, versículo 10, se expressa da seguinte maneira: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus que habitar na tenda dos ímpios. Uma porta para um judeu era um lugar centralizado. Tudo acontecia na porta. Contratos eram assinados na porta. Vendas eram realizadas na porta. Conselheiros eram ouvidos na porta. O povo de Israel vinha buscar conselho na porta. Por exemplo, nós temos o caso de Jó, que é o exemplo mais notável de atenção que ele dava aos necessitados que vinham juntamente a ele, estando ele na porta. Jó capítulo 29, versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade, diz a Bíblia, e na rua fazia preparar a minha cadeira. Exatamente na porta, ele colocava a sua cadeira e o povo vinha para receber conselhos deste homem tão temeroso de Deus. No capítulo 31, no versículo 2 do seu mesmo livro, ele diz assim: se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda. Sempre se dirigia à porta, ali estavam os anciãos, os conselheiros, os homens que tinham um conselho para dar ao povo de Israel. No Provérbios capítulo 31, versículo 23, também faz menção, o marido daquela mulher virtuosa também era conhecido na porta. Então a porta era muito importante para o povo hebreu, para o povo judeu. No caso das portas do templo, no templo e no templo de Salomão, havia 209 guardas nas portas do templo. Eu estava fazendo uma conta, aproximadamente 70 pessoas para cada porta. Isso para cuidar da porta da casa do Senhor. E diz, 1 de Crônicas, que não podiam entrar pessoas que pecavam, pessoas que não estavam santificadas, pessoas que não estavam aptas, somente pessoas que faziam parte da tribo de Levi, que eram levitas e que eram sacerdotes. E como é lá na sua igreja, onde você se congrega, aquela pessoa que está parada na porta da casa do Senhor? É um homem, uma mulher sisuda, carrancuda, ou é uma pessoa simpática, sorridente e agradável? Precisamos, quem sabe, melhorar isso em muitos lugares. Colocar pessoas certas para cuidar da porta da casa do Senhor. Como entender a porta do céu, então, neste sonho? Diz a Bíblia que Jacó não compreendeu muito aquele sonho que havia tido, daquela escada que anjos subiam e desciam. Ele chega a dizer nas suas palavras: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Como muitos hoje não sabem também o lugar que estão, dentro da casa de Deus. Por quê? Porque só se dedicam a conversar, a chupar chiclete, a brincar com o celular. Isso acontece em muitas igrejas. Dizem que estão usando uma Bíblia online, mas na verdade estão usando o chat e estão conversando. Não tem temor, não tem respeito dentro da casa do Senhor. Escute bem, a porta do céu, no sonho de Jacó, não era um prédio, pois não havia nenhuma construção ali, nem mesmo uma tenda. Também não era uma organização religiosa, uma tribo, um grupo religioso, já que não havia ninguém por perto naquele sonho de Jacó. Sabe quem é a porta do céu? João capítulo 10, versículo 7, diz assim: tornou, pois, Jesus
a dizer-lhe: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quando a Bíblia diz 2 vezes em verdade, significa que este texto, que esta palavra é 2 vezes verdadeira. João capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: eu sou a porta. Jesus se expressando: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Logo em João capítulo 1, versículo 14, encontramos essa expressão: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que tremenda é esta palavra do Senhor! Jesus não somente habitou entre nós, mas Ele é a porta, o acesso que nos dá acesso ao Pai e ao céu. Jesus é também a escada ao céu. Em João capítulo 1, versículo 49 ao 51, vemos isto de forma mais clara. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesta expressão final, nós podemos entender que Jesus é essa escada que dá acesso ao Pai. De aqui em adiante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ao meditar profundamente neste sonho, vejo que é uma manifestação da glória da presença de Deus. No Antigo Testamento, estas manifestações de Deus eram de uma maneira restrita, de uma maneira exata, demarcada e delimitada. No Antigo Testamento, as manifestações também aconteciam exclusivamente no tabernáculo e posteriormente no templo. As manifestações também aconteciam em algum lugar especial, em algum altar especial, levantado por algum profeta que Deus usava em particular. Altar que cumpria também com certos requisitos. Ninguém podia chegar por conta própria, levantar um altar, colocar fogo e dar uma demonstração do poder de Deus. Tinha que ser como aquele altar de Elias, preparado, organizado. E aí sim, havia uma resposta de Deus, e Deus enviou fogo do céu, como você conhece a história. Já no Novo Testamento, a manifestação de Deus pode ocorrer em qualquer lugar. As manifestações no Novo Testamento e na continuação do Novo Testamento, que é a Igreja de Jesus, período que abrange até nossos dias, não são restritas. As manifestações de Deus não são demarcadas e delimitadas. Elas são amplas, extensivas e abrangentes. Hebreus fala no capítulo 10, versículo 20, que nós podemos ter acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele então, através da sua carne, abre esse novo caminho, um caminho vivo de acesso ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala aquele versículo tão importante. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você já chegou perto do trono da graça? Você já entrou pela porta que é Cristo Jesus? Você já teve este acesso a essa escada que te leva ao céu? Pois se você não teve essa oportunidade, hoje é o dia aceitável de conhecer a Jesus Cristo e entrar por Ele e encontrar refúgio. Agora, em outro ponto, a igreja deve ser a porta do céu, com uma entrada para muita gente.
Deveria entrar pelas portas do nosso templo muita gente, os curiosos, os necessitados, pessoas agradecidas, pessoas buscando a salvação, pessoas buscando a cura, pessoas buscando um escape, mas podemos observar em alguns lugares que são bem poucas as pessoas que querem entrar por ela. Estou falando da porta fisicamente do templo, usando a parábola do sonho de Jacó como porta do céu. Por que então tão poucas pessoas se interessam em entrar por ela? Existem alguns lugares que eu conheço que a porta da igreja deixou de ser a porta do céu e se transformou numa porta de clube, cheio de regras. Tem que ter a carteirinha, tem que ter o tamanho do cabelo exato, tem que ter a sua vestimenta como uniforme para poder entrar. Jesus condenou toda essa atitude dos fariseus e dos hipócritas em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Se você está num lugar assim que te coloca um monte de regra, você deve buscar outro lugar onde você tenha liberdade de entrar, adorar, levantando as tuas mãos, cantando com alegria, porque o nosso Deus é um Deus alegre. A igreja deve ser como a porta do céu, com um atrativo muito interessante. A igreja como porta do céu tem que ser atrativa, que dê gosto de entrar para receber uma palavra de Deus. Em alguns lugares a porta do céu deixou de ser atrativa. Literalmente uma porta no final de uma escada, porta estreita, por um vidro fosco, com pouca luz, que o povo que não conhece ao Senhor simplesmente não tem vontade de entrar. Eu pelo menos não entro em nenhum lugar que eu não conheço, que tem que subir uma escada, que a porta é estreita e que há pouca luz. Agora, quando a porta é bem iluminada, é de livre acesso, é ampla, sim que sim, dá vontade de entrar e permanecer dentro daquele lugar. A porta da igreja deve ser como a apresentação do céu. Deveria ser tão importante essa porta do céu que diariamente centenas de pessoas se interessassem em entrar por ela. Quer conhecer o céu? Comece pela igreja. Você poderia dizer isso a uma pessoa: você quer ir ao céu? Venha comigo. Vou te mostrar a minha igreja. Vou levar ao culto onde eu participo. E a pessoa se sentiria muito bem ao entrar por uma porta iluminada, ampla, transparente e com uma recepção agradável. Se na porta deve existir atrativos, deve existir glória, deve existir milagre, imagina o que deve existir no interior dela, no altar, nos púlpitos. Conhece você algum lugar que deixou de ser porta do céu? Eu conheço na Bíblia um lugar, no Salmo 78, versículo 60, quando Deus fala que desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Você deveria analisar bem esta história de Siló, porque Deus desamparou esse tabernáculo que havia estabelecido entre os homens. Por quê? Analisa na palavra do Senhor e você vai entender essa história. Milagres devem acontecer na porta do céu. Como nos dias de Pedro, quando aquele coxo foi levantado na porta, Pedro e João já chegaram de casa com o culto dentro do seu coração, com o poder de Deus já fluindo. Atos capítulo 3, versículos 2 ao 6, conta essa história que um homem coxo era trazido todos os dias e era colocado à porta do templo para pedir esmola. O coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu uma esmola. O coxo olha para eles, esperando receber alguma coisa, mas ouve uma palavra poderosa de Pedro, dizendo: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Algumas igrejas hoje também não têm ouro, mas também não têm o poder de Deus. Você gostaria de ter o poder de Deus? Você gostaria de fazer parte de uma igreja onde verdadeiramente a sua porta
é o cartão de apresentação do céu. Busque este lugar e Deus, por certo, te dará essa linda oportunidade, este lindo lugar de pertencer a um lugar que seja a porta do céu.